Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma guerreira marcial na esteira nos 60 minutos de hoje. Cansada já, né? Nem comecei, já tô cansada. Bom, gente. Bom, gente, é complicado, né? O Aikido é complicado, tá? Complicado. É a ditadura dos senseis. Bom, eu falei pra vocês, na verdade, eu vou dizer uma coisa pra vocês da minha experiência, tá? De vida e nas artes marciais. Todas as vezes que você se contrariar e contrariar o seu coração e a sua intuição, você terá problemas. Você terá problemas. Eu não posso dizer que eu não sabia, tá? Eu não sabia, tá? A gente sempre espera que um sensei de Aikido que se diz democrático, né? Psicólogo, que se diz seu amigo, você sempre acha, você nunca acha que ele vai fazer, que ele vai excluir pessoas, tá? Porque ele tem um discurso que é o oposto e ele foi excluído. Então, assim, você nunca acha que a pessoa, porque assim, você sempre espera o melhor das pessoas, né? Por pior que a pessoa seja, você não espera o pior, né, da pessoa. Mas vindo das artes marciais do Aikido, sinceramente, a minha experiência tem sido que você tem que esperar o pior de tudo, o pior das pessoas, tá? São 7 anos, né? São 7 anos aguentando a ditadura, né, dos senseis. E você percebendo que o sensei não é nem por respeito à opinião de pessoas, é ultra machista, censor, e que o discurso dele é uma teoria, não condiz com a prática, tá? Ele fala, mas ele não pratica, né? Agora, eu me surpreendi bastante nesse último dojo, porque o sensei prega, né? Diz que é democrático, é pela diversidade, respeita opiniões, é psicólogo e tal, né? Então você acha que a pessoa intelectual, uma pessoa que tem leitura, tem bagagem, já passou por exclusões, você acha que ele vai ser um pouquinho melhor. Mas você se surpreende, ele pode ser pior que todos, tá? Eu acho o seguinte, gente, eu estava muito feliz indo na aula de quarta-feira, tá? Meu amigo, pessoa que eu gosto muito, e aí é uma amizade mesmo, eu gosto dele, independente do Aikido, tá? Ele é do Aikido, mas é independente, é a única pessoa do Aikido que eu gosto, tá? É diferente, né? Eu gosto dele como ser humano, tá? Vai além do Aikido, né? E eu tava feliz indo na aula dele de quarta-feira. Mesmo estando no dojo de um sensei que eu não gosto, tá? O dono do sensei é outro, que treinou comigo no outro dojo. Eu nunca gostei dele, porque ele é abusivo. E eu tive discussões com ele no passado. É uma pessoa negativa, fica fazendo fofoca, fala mal dos outros pelas costas. Ele faz intervenções psicológicas sem ter, isso é falta de ética, né? Sem ser psicólogo da pessoa. Ele desrespeita pessoas, tá? Ele é ultra machista, né? Me chamou no passado de mal amada. Então, assim, eu nunca me dei com ele. O dono do dojo, não. Embora ele diga mentirosamente que é meu amigo. Ele nunca foi meu amigo. Eu não sou amiga dele, não tem nada a ver com ele. Não gosto dessa postura. E aí, eu fiz a besteira. Eu não queria ir para aula de sexta, porque era com ele. Com ele, com esse aí. Ele, durante muitos anos, eu fiquei sem dojo, ele nunca me chamou para ir pro dojo dele treinar. Então, ele não é amigo, ele não sabe o que é isso, né? Quem me chamou foi esse outro amigo meu. Esse aqui eu tinha aula de quarta-feira, tá? E eu fui com ele, eu fui por causa dele pra esse dojo. Foi por causa dele que eu fui, não foi por causa do outro. Eu não gosto do outro. Então, assim, eu titubeei muito. Eu tive uma resistência muito grande para ir pra aula de sexta-feira. Porque eu não gosto do cara da sexta-feira, que é o dono do dojo. Infelizmente.
É um cara completamente fora. Ele não respeita pessoas, tá? E ele se diz democrático, mas ele não respeita a democracia. E eu fui vendo isso no grupo dele, tá? Ele pedia pra você dar opinião e ele não levava em conta a opinião de ninguém. Ele é autoritário, tá? Ele pergunta só pra perguntar, pra fazer bonito, fazer de conta que ele é democrático. Ele não é democrático, nunca foi. Então, mas meu erro foi eu ter me contrariado, queria fazer mais aulas de Aikido. Porque a aula de quarta era curta, mas eu sempre saía muito bem da aula, eu estava muito feliz. Eu fui inventar de ir na sexta, fazer armas e tal, mas eu sabia que não ia dar certo com aquele sensei lá, porque eu já tive uma briga com ele no passado. E eu já percebi que ele não tem limites, não respeita pessoas, não respeita mulheres, tá? É uma pessoa completamente abusiva, tá? Ele é abusivo. Isso porque ele é psicólogo. Não sei se fosse outra coisa, tá? Então eu fui pensando que na verdade eu, né, cometi um grande erro de ter ido para a aula dele. Se eu tivesse ficado na quarta, eu estaria muito bem, feliz com meu amigo, não teria passado nervoso, nem chateação, né? As chateações que eu vi, o machismo que eu vi lá e denunciei para ele. E ele, claro, ficou contra mim. Sempre ele me tirou. O sensei me tirou, tá? É assim. No Aikido é assim, tá? A mulher não tem voz ativa, não existe democracia nenhuma, tá? Mesmo eles falando, mesmo eles tendo estudo, conhecimento, bagagem, sendo psicólogo, sociólogo, qualquer coisa assim, eles não praticam a democracia. Mas eles vão falar isso. Então, assim, não se engane no discurso falso do sensei. Aí ele me tirou, não deixou eu nem treinar com meu amigo de quarta-feira. É um absurdo, né? É uma aberração da natureza. É o cúmulo do autoritarismo e do anti-aikido. Porque sendo que a aula do meu amigo está vazia. Não tem nada a ver eu continuar com meu amigo e não fazer aula com ele. Não tem nada a ver, tá? Mas ele me tirou porque ele ficou com raiva das coisas que eu falei pra ele. Inclusive sobre ele, né? Que ele é abusivo. Ele me ofendeu. Ele fala demais, ele alimenta o machismo do dojo dele, ele dá tratamento desigual. Passou uma menina que entrou agora na frente de todo mundo. Então ele se incomodou bastante com o que eu falei e não quer mais que eu vá no dojo dele. O problema é que o dojo dele, né? Infelizmente, eu não quero nem ter contato com ele, tá? Sinceramente, eu não quero vê-lo mais na minha vida. É uma pessoa completamente propaganda enganosa, tá? Ele não sabe o que é Aikido, né? Porque a exclusão é uma coisa que está muito longe de ser diversidade, democracia e Aikido. Ele pratica o anti-Aikido, mas eu vi lá. O Aikido dele é ruim, tá? O Aikido dele ele usa a massa corporal dele, tá? Porque ele tem uma barriga proeminente, é um homem, né? Maçudo, então ele não usa força, mas ele usa a massa corporal dele contra pessoas pequenas, menores. Então ele não entendeu ainda que o Aikido não é imposição e nem ditadura, porque ele é ditador. Logo, o Aikido dele é ditadura, né? Então ele nunca conseguiu nem mesmo fazer o Aikido direito, tá? Ele faz o ogro, o algorodô. Ele se incomodou bastante com o que eu falei, mas eu disse para esse meu outro amigo que eu tinha que dizer essas coisas para ele, porque ele pratica assédio moral, ele ofende, ele expõe as pessoas. Ele fez isso com uma criança já, tá? Ele faz. Se ele vai mudar, não vai mudar, porque ele não é uma pessoa evoluída, né? Ele vive à sombra de um sensei japonês que nunca deu atenção para ele. Então ele não conseguiu evoluir como ser humano, tá? Embora tenha conhecimento, seja intelectual, leia e fale um monte de bobagens, né, lá na frente. A sorte dele é que ele tem um dojo com pessoas muito submissas, né, adolescentes, né, que têm informação. Então é fácil para ele manipular essas pessoas, né? São pessoas que não passaram por outros dojos, não têm leitura sobre o Aikido. Então ele tem um dojo com muitas mulheres, mas são mulheres que não têm politização nenhuma e é muito fácil para ele manipular. Como eu disse, as mulheres são muito fáceis de serem manipuladas. Inclusive a que está com ele, né? Que está junto com ele. Tem um discurso feminista, mas ela está junto. Ela se relaciona com uma ultra machista, que chama uma outra mulher de mal amada. Então, se uma mulher está com homem assim, ela tem conceitos machistas, né? Está junto com ele.
Então, é um tóxico, tá? É uma liderança tóxica no Aikido. Queria treinar com meu amigo? Queria, sim. Mas é um alívio não estar nesse dojo mais. É verdade, porque é uma liderança tóxica, né? Você vai percebendo que é hipócrita. Ele é hipócrita, né? Fala de democracia, mas ele nunca praticou. Ele alimenta o machismo do dojo dele, alimenta a vaidade, a competição. Ele alimenta o autoritarismo. Ele não pratica a diversidade só na fala, né? Coloca algumas pessoas lá. Ele finge que pratica a diversidade, mas não pratica nem a democracia nem nada. Então, assim, é um dojo que vai formar pessoas. O mais grave é o seguinte: desse dojo vão sair pessoas que darão aula de Aikido. E elas vão dar continuidade a um Aikido viciado. Né? Se você tem um sensei assim, autoritário, que não aceita, que critica, ofende as pessoas, mas não aceita, uma resposta. Toda ação tem uma consequência. Né? Se você tem um sensei que expõe, que ofende você, vai ter aluno que não vai aceitar, como é o meu caso. E eu respondi para ele. Né? Ele não aceitou, porque está acostumado, né, a assediar moralmente alunos, pessoas, e as pessoas não falam nada, dão risada, acham engraçado. E não é engraçado, né? Ele fez isso com o menino. Ele expôs o menino na frente de todo mundo. As pessoas começaram a desrespeitar o menino, porque o que era o certo? Ele chamar o menino no particular e falar com o menino. Mas ele não fez isso, porque ele não respeita pessoas. Esse sensei aí, tá? Que se diz democrático. É um dos piores senseis que eu tive. Tá? Verdade. Ele veio, né, de um dojo que tinha um sensei japonês super autoritário, despótico e super antiético. Então ele teve esse exemplo ruim. Ele absorveu. Não dá para esperar que esse sensei seja grandes coisas, né? Porque você vai ter como exemplo a sua formação no Aikido, na arte marcial, ela vai ser fruto daquele sensei que você teve como exemplo. Se você tiver um sensei antiético, né, machista, que trata as pessoas de que censura pessoas, você também será. Tá? Dificilmente você não será. Então, e ele é frustrado, né? Ele é frustrado porque ele sempre quis, né, uma beiradinha do carinho do sensei Japa, ele nunca conseguiu ter. Então, ele é uma pessoa amargurada, tá? Carrega isso. Ele tem um dojo para competir com o do outro. Assim, ele não vai no Aikido por amor à arte, né? Porque uma pessoa que manda a outra, tira a outra do dojo, ela não tem amor à arte, tá? Ela não tem. Então, você vai vendo coisas assim. Mas tudo tem a ver um pouco com você se ouvir, né? Se eu não gostava desse cara, eu não devia nunca ter ido para a aula dele de sexta-feira. Nunca, tá? Eu nunca gostei dele. Eu tive brigas com ele no passado, justamente por ele ser abusivo. E ele ficar assediando moralmente pessoas. Tá? Ele não tem limites, ele não respeita a outra pessoa. Ele passa. E as pessoas acham engraçado e dão risada. Mas, na verdade, ele está ridicularizando a outra pessoa. Esse cara, ele ridiculariza as pessoas. Ele fazia isso no dojo do Japa. Ele fazia isso, né? E ele fez isso com esse menino. Esse menino ficou tão magoado. E esse menino tem problemas. Esse menino ficou tão magoado que saiu do dojo e nunca mais voltou. Porque ele expôs o menino na frente das pessoas, ao invés de chamar o menino no canto e falar com o menino em particular. E ele faz isso. Então você não pode admitir um sensei, tá? Te assediar moralmente assim. Tudo bem, ele vai te tirar. O sensei vai te tirar. Porque o sensei faz coisas erradas e não quer ser apontado como uma pessoa fazendo coisas erradas. Ele vai continuar, só que ele vai continuar fazendo coisa errada. Tá? Se você não apontar, ele vai seguir. Embora eu acho que esse cara não vai melhorar nunca, tá? Ele não vai, mas ele tá reproduzindo no Aikido, no dojo dele, tudo que ele viu no outro e do qual ele foi excluído. Ele tá reproduzindo no dojo dele. Né? E mais, ele tá criando no dojo essas posturas dele, excluir pessoas, mandar pessoas embora, né? Não deixar a pessoa treinar com outra, tá? Porque a pessoa opinou e ele se diz democrático, não é? Isso vai se voltar contra ele. Isso vai se voltar contra ele, né? Porque existem muitos dojos
de artes marciais, de Aikido. Você pode também treinar em casa, com particular, tá? Eu tô pensando nessa possibilidade, inclusive, né? De treinar particular em casa, contratar um sensei e ele me dá aula em casa, né? Porque eu cansei desse faz de conta dos dojos de Aikido, de verdade, tá? É muita palhaçada, né? Você ir treinar. E mais, ele me chamou, eu acho que foi uma vingança, tá? Ele me chamou pra se vingar de mim. Porque eu briguei com ele lá atrás, certeza absoluta. É uma pessoa completamente magoada e rancorosa, tá? Mal resolvida. Então, paciência. Mas mas o sensei de Aikido você vai ver, um sensei de Aikido bem mal resolvidos, a maioria, todos os senseis que eu vi, eu encontrei, são mal resolvidos, tirando o meu amigo, tá? Religioso. Você vai ver, são senseis mal resolvidos, que não estão ali pelo Aikido. Eles estão ali para competir com o outro, eles estão ali para aparecer, tá? Para dizer que o dojo dele tem mulheres. Não adianta um dojo ter tantas mulheres se não tem politização nenhuma nelas. E com um sensei assim dificilmente terá, porque ele é altamente déspota e autoritário, tá? Então é isso. Bom, gente, é isso. Eu tô procurando dojo, tá? De Aikido, se vocês souberem de algum dojo, algum sensei sério, vocês me falem, tá? Tô procurando. Tô novamente sem dojo de Aikido. Eu não tô chateada por isso, porque assim, o Aikido é um problema, não tem salvação o Aikido, né? O Aikido não tem salvação. É esse tipo de liderança que você vai encontrar. Esse sensei, que é um cara esclarecido, formado, intelectual, psicólogo, ele é um exemplo de todos os senseis que eu encontrei. Esse comportamento, ele se repete. Mandar a aluna embora, tirar a aluna, não respeitar a opinião da aluna, ele ofender, expor a aluna. Esse comportamento desse cara, ele se repete. Ele veio de um dojo em que o sensei fazia isso. Então, ele teve esse exemplo ruim e não conseguiu romper isso. Porque ele não tem valores. Porque ele é ultra machista, né? Eu me lembro, eu tive uma briga com esse cara no passado, quando a gente terminava junto, tá? Ele me chamou de mal amada, me xingou, uma pessoa super sem educação, ele é grosso, ele é bem grosseiro, tá? É um homem bem grosseirão. E é isso, só ele quer ofender, né? Pessoas, ele não quer ouvir o que o outro tem que falar pra ele, né? Só ele quer falar. É o cúmulo da ditadura. Ele é o sensei psicólogo, déspota, que finge que é democrático. É isso. E quando você, uma mulher, aparece no dojo e descortina isso, tira a máscara do sensei, ele te tira. É isso. Eu tirei a máscara dele. A máscara dele caiu pra mim, né? Todo mundo acha que ele é legal, bacana e tal, mas todo mundo fala mal dele, tá? Ele não sabe. As pessoas falam mal dele. Bem mal. Ele não é adorado. As pessoas não gostam dele. Aguentam ele, né? Os alunos falam mal dele, tá? As mães dos alunos falam mal dele. E ele vai seguir. É mais uma fruta podre no Aikido. É isso, gente. Até mais.